Olá! Em mais um vídeo de colaboração entre o canal Revolução Industrial Brasileira e o canal do professor Paulo Gala, hoje a gente vai abordar um tema muito curioso a respeito desse governo atual, que tem a maior fama do mundo de ser um governo ultraliberal, mas que vem adotando políticas que colocam o próprio governo numa certa contradição. E está sendo divertido analisar isso aí ao longo dos últimos dias, ver, por exemplo, situações como tabelamento de juros, controle de preço de moeda num governo ultraliberal, liberação de recursos de FGTS para consumo num governo liberal. Então, vou perguntar aqui ao professor Paulo Gala, faz sentido a gente aceitar essa ideia de que o governo é ultraliberal, que de fato ele diz que é e quer ser, mas não apontar essas contradições que ele vem colocando? Paulo Gala, palavra com você. Tudo bom, Fausto? Prazer falar com você e com o pessoal. Tem até um termo que uns amigos meus estão usando de keynesianismo envergonhado, né? Que o governo está usando um keynesianismo envergonhado no sentido de estimular a economia, né? E eu acho que sim, eu acho que ele vinha numa situação muito complicada, especialmente no primeiro semestre, porque o governo acreditava e acredita ainda que se ele fizer medidas do lado da oferta, que a gente chama, né, de destravar a oferta, de desregular, de desburocratizar, descomplicar, que a economia meio que pelo Espírito Santo assim vai se recuperar e vai se ativar, né? E eles perceberam que não é bem assim, então eles começaram a virar a mão um pouco em termos de medidas de estímulo, né? Sendo que provavelmente a mais importante foi o corte da taxa Selic. Eles realmente adotaram uma postura bem mais agressiva no Banco Central para cortar juros, né? Lembrando para o pessoal que está assistindo que política keynesiana é uma política de estímulo de demanda agregada, né? De maneira bem resumida, a gente pode entender uma política de keynesiana como aquela que estimula a demanda agregada, né, que tenta estimular as pessoas a consumirem mais, os empresários a investirem mais, os exportadores a exportarem mais para ver se a economia anda, né? Então, esse governo assumiu criticando muito essa suposta política aí, que de fato foi exageradamente estimulativa do governo Dilma, né? Então eles assumiram prometendo o contrário, só que a economia não estava dando muitos sinais de reação, e aí eles começaram a virar a mão nisso. Fizeram também a coisa do FGTS, do saque do FGTS, do 13º do Bolsa Família, começaram a descontingenciar gasto público, enfim, medidas que vão na linha de estimular a economia. Eles até argumentam, por exemplo, na coisa do FGTS, que ao mexer no FGTS eles estão tirando uma restrição do mercado de trabalho, né? Porque até dá para você fazer essa leitura que você deixa o mercado de trabalho mais travado quando você tem a multa de rescisão, esse tipo de coisa, e por isso que as empresas não contratam mais gente. Um pouco naquela linha de reforma trabalhista, né, que você tenta reduzir o custo do trabalho para ver se os empresários contratam mais. Que não é o caso, porque o empresário só contrata mais quando ele vende mais. É bem fácil entender isso, né? O empresário não vai contratar mais funcionário porque o custo do funcionário é a metade. Aliás, o que ele vai fazer é substituir um caro por um barato, mas ele não vai contratar mais gente, né? Ele só vai contratar mais gente se a economia reagir, se as vendas aumentarem e, de fato, o PIB andar. E é o que está acontecendo. O ano que vem a gente pode crescer 2,5%, até os mais otimistas acreditam que a gente pode crescer 3%. Eu acho que muito como consequência dessas políticas de estímulo, especialmente o corte da taxa de juros, né, Fausto? É importante a gente colocar isso, Paulo, porque já está havendo uma certa confusão, um certo ruído, porque, como todos nós sabemos, o debate, principalmente na internet, né, nas páginas, nas redes sociais, ele é muito contaminado e é de uma desinformação brutal. Basicamente, o fato dele ser um governo auto-intitulado ultraliberal não pode esconder certas contradições. Então, se de fato começa a haver um certo repique, né, da economia, como aí várias pessoas, como você acabou de dizer, várias outras pessoas estão colocando a possibilidade de um crescimento já em 2020 do nível de 2%, né, que lembrando também que não é nenhum crescimento maravilhoso, não seria a salvação da nossa pátria, é absolutamente basilar esse número de 2% para uma economia como a do Brasil, por várias razões que podemos discutir em outro momento. Porém, é necessário, a bem de informar o público, né, colocar a realidade de que, bom, se realmente estivéssemos num governo que fosse puramente ultraliberal, não haveria, por exemplo, um controle do juro do cheque especial, como foi anunciado aí agora, né? E tampouco a tentativa de fazer essa política de controlar taxas de juros, né, para outros produtos financeiros de varejo. Né? Porque você sabe que é no varejo que se encontra o sacrifício dos juros, né? É sobre o cliente do cartão de crédito, sobre o cliente do cheque especial, e são esses aqueles que são os consumidores do dia a dia, né?
Então, assim, associando ao que você chamou aí de keynesianismo envergonhado, né, uma tentativa de interferir na demanda, né, e essa política de controle das taxas de juros de varejo, ora, será que realmente estamos numa política puramente liberal ou será que não realmente estamos numa política, num retorno aos estímulos econômicos da demanda agregada, só que, né, sem assumir isso como uma realidade? É exatamente isso que você falou. No final do dia, um governo ele sempre será pragmático, porque as necessidades e as dificuldades são tão grandes, né, numa agenda de governo, que quando ele senta lá, quando o cara senta a bunda na cadeira ali, ele vira pragmático na hora, porque ele percebe o tamanho da encrenca que ele tem para resolver, inclusive em questões de câmbio, de tarifa. Me lembro de muitos casos dos meus amigos economistas que comentavam lá em Brasília os protestos que eles sofriam não só de caminhoneiro, mas de todo mundo indo para Brasília, brigar pela tarifa. Então, é um negócio realmente violento. Então, isso é uma coisa boa até, porque o pragmatismo ele impera na política econômica. Nenhum governo consegue ser extremo demais, nem a esquerda, nem a direita, né? Essa coisa que você comentou do tabelamento dos juros, eu acho que vale a pena, de repente, a gente gravar até um vídeo só sobre isso, mas é uma questão também de pragmatismo, porque até mesmo de uma perspectiva liberal, os mercados que têm muito oligopólio, ou poder de mercado, ou monopólio, eles precisam ser regulados, né? Para isso que existe o CAD, por isso que existe a defesa da concorrência, né? E os bancos no Brasil conseguiram construir um sistema extremamente poderoso, né, e concentrado, em que eles têm um poder de mercado incrível, né, gigantesco, né? Assim como a Petrobras tem também no mercado de refino, porque ela é uma monopolista, assim como os bancos são oligopolistas. Então os lucros são exorbitantes. Por quê? Porque são lucros de monopólio. Isso a gente está careca de saber, a teoria econômica explica isso de maneira muito clara, né? Então até mesmo na perspectiva liberal, os monopólios devem ser regulados, né? Então não é uma questão de tabelar preço, é uma questão de regular mercados que têm muito poder de monopólio, né? E a coisa das taxas de juros de cartão, de cheque especial, são um exemplo claríssimo disso, né? Que você não pode deixar... porque é a mesma coisa que você pedir pro leão não comer carne, entendeu? Pô, é óbvio que o banco vai buscar o lucro máximo. Se ele puder te cobrar 10% ao mês, ele vai cobrar, né? É uma questão da lógica capitalista. Ele não é o banco não é uma ONG, ele é uma organização que busca o lucro. Então ele precisa ser regulado. Eu acho que o governo, inclusive, está fazendo um esforço incrível nisso daí, com essa coisa das fintechs, de abrir o mercado para essas fintechs, né, que são a tecnologia ligada às empresas financeiras e por aí vai, né? Perfeito. É um tema super interessante, realmente acho que a questão de juros especificamente pode ser mais discutido em outros vídeos, né? Até porque vamos acompanhar aí o que vai acontecer com ela ao longo do próximo ano, né? Principalmente quando a esperança, né, do governo é produzir um nível de crescimento, embora muita gente consiga ainda ver bastante chance de falhar, né? Não há nenhuma certeza de que isso possa acontecer. Muito bem, esse foi mais um vídeo aí do canal Revolução Industrial Brasileira, do canal do professor Paulo Gala. Muito obrigado e até uma próxima.